Então, né, como a gente tem aí que observar, né, os erros, então o erro ele pode ser na dose errada, né, então o medicamento dado, por exemplo, a uma criança, né, com uma dose errada, a hora errada, então, por exemplo, dar um medicamento, né, numa dose errada, numa hora errada, pode dar uma sobredosagem do medicamento, né? Omissão, então a paciente faltou com omissão aí, não deu socorro ao paciente, então isso também é um erro. E o medicamento errado, né, que foi que a gente falou, dar um medicamento, por exemplo, numa via de administração errada, uma forma farmacêutica errada. Então, para a gente realizar uma administração segura do medicamento, nós temos que garantir que é o paciente certo, o medicamento certo, a via certa, a hora certa, a dose certa, né? O registro certo, a orientação certa, a forma certa e a resposta certa, certo? Então, esses são 9 acertos da administração segura. Eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? Para a gente estar passando para o restante. Então, vamos continuar. Então, paciente certo, né? Sempre certificar-se que a medicação será administrada no paciente certo. Preconizar sempre utilizar 2 identificadores, no caso do hospital, né? Como o nome do paciente e data de nascimento. Questionar sempre o paciente, né? Confirmar com a pulseira de identificação. Ah, é o seu José, né? Oi, seu José, tudo bem? Então, se identificar sempre. Verificar se o nome corresponde ao nome identificado no leito, né? Nome identificado no prontuário e nome identificado na prescrição médica. Então, sempre observar se é o mesmo nome no caso de âmbito hospitalar. Evitar, dentro do possível, internar 2 pessoas com nomes iguais ou similares na mesma ala, né? Então, no mesmo local ali de enfermaria. Evitar, dentro do possível, que o mesmo funcionário seja responsável pela mesma prestação de assistência de enfermagem a 2 pacientes com nomes similares ou nomes iguais, né? Medicamento certo. Então, essa etapa abrange conferir se o nome do medicamento que tem em mãos é o que está prescrito, né? Dentro aí da prescrição médica. Antes de administrar, deve-se conferir o nome do medicamento com a prescrição médica. Sempre averiguar, né, se o paciente, então, antes de qualquer administração de medicamento, ou até mesmo intramuscular, perguntar: o senhor tem alergia, né? Então, averiguar aí se o paciente possui alergia ou não, né? Do medicamento. Então, pacientes que tenham alergia a alguma medicação devem ser identificados com pulseira e aviso também, né, no prontuário, né? Se houver associação de medicamentos, por exemplo, Buscopan composto, né, que é dipirona mais a escopolamina. Deve-se certificar-se de que o paciente não é alérgico a um desses componentes. Então, porque a gente tem muito paciente que tem alergia aí, no caso, à dipirona, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento a esses tipos de alergia. A via de administração certa, né? Que em relação à via certa, devemos sempre, né, verificar se a administração prescrita é a via ali, né, realmente recomendada para administração de determinado medicamento. Verificar se o diluente, tipo de volume, foi prescrito corretamente. Analisar se o medicamento com compatibilidade com a via prescrita, ver se a identificação da via na embalagem, avaliar a compatibilidade de medicamentos com os produtos utilizados para sua administração, como as seringas, catéter, sondas, equipe e outros. Esclarecer as dúvidas com supervisão de enfermagem prescrita ao farmacêutico, previamente à administração do medicamento. Gente, eu sempre falo que nós temos que falar a verdade para o nosso paciente, para o nosso cliente. Por quê?
Por exemplo, o paciente vai ir tomar uma Profenid na drogaria. E aí, você vai falar assim, olha, essa injeção ela não vai doer nada. Gente, que mentira. A injeção ela passa rasgando a perna. E aí, às vezes, o cliente vai ficar com vergonha de falar pra você que ela tá doendo, né? E vai sair dali e vai falar pra outras pessoas. Falar assim, nossa, aquela pessoa ali aplicou uma injeção errada em mim, tá doendo a minha perna. Vai falar mal, né, da sua aplicação. Vai falar mal de você pra uma outra pessoa, né? Porque você falou que a injeção não ia doer. Então, quando, por exemplo, você vai aplicar uma injeção que você sabe que ela vai doer, fale a verdade pro seu paciente. Olha, essa injeção, ela vai doer, né? Ela vai ter dor, porque ela é molécula grande e ela vai doer, porém vai passar. Então, o paciente, ele já sabe que vai doer, né? Ele não acha aí que, vai ser, não vai doer, é indolor, tal. Não, ele sabe que vai doer. Outra situação é na intramuscular da Citoneurin ou Dexaneurin. Toda injeção que ela é vermelhinha, tá? Que ela tem uma coloração vermelha, a primeira urina desse paciente vai sair vermelho. E você tem que avisar isso ao paciente. Por quê? Porque se você não avisar, quando ele for fazer urinar pela primeira vez, ele vai achar que ele tá com uma infecção urinária, ele vai pro UPA, ele vai querer tomar um antibiótico sem necessidade, né? Porque ele tá urinando vermelho por causa da injeção que ele tomou. Por exemplo, uma citoneurin, uma dexacitoneurin, né? Então, é por isso que ele tá urinando vermelho. Então, é por causa da injeção. Então, isso tem que ser informado pro paciente. A hora certa. As medicações devem ser administradas sempre na hora prescrita, evitando atraso. Nesta etapa, devemos lembrar que a medicação deve ser preparada na hora da administração, de preferência, né, no leito. Em caso de medicamentos, após algum tempo, né, preparo, devemos atentar ao período de estabilidade. A antecipação ao atraso da administração em relação ao horário preferido somente poderá ser feito com consentimento do enfermeiro e do prescritor. A hora certa, gente, é importantíssimo que tomamos o medicamento na hora certa. Por quê? Porque isso vai ali ter uma ação, tá? Sobre a eficácia do medicamento. Então, se ele é para ser tomado de 8 em 8 horas, tem que respeitar, tá? Porque é a meia-vida do fármaco que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, isso é importante a gente entender que a hora certa também é muito importante, tá bom? Dose certa, né? Não ultrapassar o valor da dose. Então, essa etapa, assim como todas as outras, é crucial. Conferir atentamente a dose prescrita, né, do medicamento. Doses escritas com 0, e ponto, deve receber uma atenção, né, redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses de 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de dúvida ou medidas imprecisas, né, como colher de chá, colher de sopa, ampola, consultar o prescritor, né, que é um médico, e solicitar a prescrição em uma unidade de medida de sistema métrico. Conferir a velocidade de gotejamento, realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e a programação da bomba para administração de medicamentos. Registro certo. Então, o registro de todas as ocorrências no hospital, né, deve ser relacionado à administração do medicamento. É um importante instrumento para garantir a segurança do paciente na continuação dos cuidados. Lembre-se, você não estará lá no próximo turno para esclarecer dúvidas. Então, anote com atenção, clareza, todos os detalhes importantes. Na prescrição, o horário da administração do medicamento e cheque, tá? Não é sempre o horário, ou anota o horário correto para o próximo horário ser certo. Na anotação, né, sempre registre o medicamento administrado e justifique em caso de adiamentos, cancelamentos, desabastecimentos, recusa do paciente ou algum evento adverso. Sempre oriente o seu paciente. A orientação correta refere-se tanto ao profissional quanto ao paciente. Qualquer dúvida deve ser esclarecida antes de administrar o medicamento. De acordo com os 10 passos para a segurança do paciente, o paciente também é uma regra para prevenir erros e deve ser envolvido na segurança de sua assistência. Devemos sempre informar o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado, que foi o que a gente estava falando, o nome, e para que serve a indicação.
a dose e a frequência que será administrado. A forma certa, essa etapa está relacionada com a forma farmacêutica certa, né? Devemos sempre checar os medicamentos a serem administrados, possuir a forma farmacêutica e a via de administração prescrita, checar se forma farmacêutica e a via de administração prescritas estão apropriadas à condição clínica do paciente. Então, por exemplo, se o nível de consciência permite, né, esse tipo de administração de medicamento. Então, por exemplo, o paciente está acamado, o paciente não está respirando, como que eu vou dar uma via de administração ali oral? Não posso, está com uma tráqueo, por exemplo. Não posso, tem que ser uma outra via de administração. E a resposta certa, né? Nessa última etapa, devemos sempre observar cuidadosamente o paciente para identificar se o medicamento teve o efeito desejado, registrar isso em prontuário e informar o prescritor todos os efeitos diferentes, né? Intensidade e forma do esperado para o medicamento. Devemos considerar o que o paciente ou a família, né, sempre relata, ou menosprezar ou desprezar as informações concedidas. Nunca, tá? Nunca despreze. Por exemplo, tá coçando o meu corpo. Isso é uma reação alérgica. Tá com dificuldade de respirar. Então, nunca desprezar essas informações, certo? Então, a administração aí de medicamento trata-se de aplicação de fármacos no organismo através de uma das várias vias possíveis, né, de acordo com a proposta terapêutica e sua forma farmacêutica. O objetivo sempre é resultado do início. Então, se ele está indo na drogaria e buscar uma medicação, é porque ele quer melhorar. Então, se ele está com uma tosse, ele quer tirar a tosse. Então, sempre é um objetivo diferente do que ele foi procurar. As vias de administração, né? O que é uma via de administração de medicamento? Influencia a dose fornecida e a velocidade que ele é absorvido pelo corpo, né? Essas variáveis, por sua vez, afetam a ação do medicamento e a resposta do medicamento. Então, nós temos vias de administração entérica, que são vias de administrações que passam pelo sistema gastrointestinal. Nós temos vias de administração parenteral, que não passa pelo sistema gastrointestinal, e nós temos a via de administração tópica, que é sobre a pele. Cuidados na administração de um medicamento, então evite distrações, né? Então sempre focar ali no que você está fazendo. Nunca realize uma administração de medicamentos de outro colega. Então, faz essa injeção aqui para mim. Não, você prepara e você faz a injeção, porque você não sabe o que ele preparou. É fundamental que o profissional que iniciou a administração do medicamento termine o procedimento. É importante estar alerta, né, a possíveis reações adversas, igual a gente está falando, alergia e os cuidados relacionados ao período de infusão do medicamento. Por exemplo, controle de cogetamento ou programação da bomba de infusão, volume de infusão, indisponibilidade de via de infusão, entre outros. O profissional que administrou o medicamento é responsável por monitorar a resposta esperada. Alguns medicamentos necessitam de monitoramento intensivo, devido a medicamentos de alto risco. A equipe que acompanha o paciente deve estar alerta para alteração de eletrólito, glicemia, alteração do ritmo cardíaco, entre outras. Quando a gente fala da via parenteral, que são medicamentos que não passam pelo sistema gastrointestinal, nós estamos falando da via de administração intramuscular, via de administração subcutânea e via de administração intradérmica, tá? E a via de administração endovenosa. Então, nós estamos falando dessas 4 vias de administração. A via endovenosa, ela é a única via que não tem absorção, porque ela já é colocada diretamente na corrente sanguínea, tá? Essa via de administração, que é a via de administração endovenosa, tá? Ela não é feita na drogaria, então não pode realizar de medicamentos via endovenoso na drogaria. Por quê? Porque nós não podemos pegar veia dentro de drogaria, porque a gente não tem aparato caso esse paciente venha aí dar alguma reação alérgica, nós não temos adrenalina, nós não temos aparatos aí, né, para socorrer um paciente que tá com que dá esse tipo de alergia, tá? O que vai determinar se a sua injeção vai ser certa, né, também, é o tipo de agulha. Então, nós temos agulha aí com canhão verde, agulha com canhão preto, canhão rosa, cinza, marrom, roxo, azul, enfim. Nós temos vários tipos, né, de agulhas
né, que vão determinar onde vai ser colocado esse medicamento. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma injeção via intramuscular em um bebê, ou seja, é menor o tamanho da agulha, porque ele não tem tanta ali gordura para mim ultrapassar para chegar na musculatura. Por exemplo, eu tenho que fazer uma administração de um medicamento intramuscular, né, num paciente obeso, por exemplo. Então, ele tem muita gordura ali até eu chegar na musculatura desse meu paciente, certo? Então, isso interfere, sim, a agulha que eu vou utilizar no meu paciente. Então, vamos começar a falar da via subcutânea. Então, a via subcutânea, ela é aplicada. Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa pele. Então, nós temos a epiderme, tá? Que é essa camada superficial. Nós temos a derme e a hipoderme, tá? Então, e aqui já é nosso músculo, tá vendo? Aqui já é o nosso músculo. Onde eu vou aplicar a injeção via subcutânea? Eu vou aplicar na minha hipoderme, tá? Então, eu vou aplicar abaixo da derme. Então, eu vou aplicar na minha hipoderme, tá? Então, por isso que eu tenho que realizar uma prega para fazer essa injeção, porque eu tenho que deslocar, tá? A minha hipoderme da minha musculatura para realizar essa aplicação, certo? Então, ela é num ângulo de 45 graus, então o ângulo dela tá aqui, ó. Então, é um ângulo de 45 graus, né, que a gente fala. Ela é praticamente deitada, né, que a gente realiza essa injeção, muito utilizada para insulina, heparina, vacinas, tá? Que é a via subcutânea. Não é da forma reta, e sim num ângulo aí de 45 graus, tá? Nunca, por exemplo, a gente faz uma injeção nessa posição, de baixo para cima. Sempre de cima para baixo. Então, ela é deitada aí de cima para baixo, tá? Então, o medicamento é absorvido lentamente nessa via de administração pelos capilares adjacentes e sua liberação é contínua e segura, causando poucos problemas às áreas afetadas. Porém, nunca aplicar em áreas infeccionadas, lesadas ou com algum tipo de modificação. Então, nunca aplicar, por exemplo, numa ferida, né? Então, evitar aí locais com feridas. Como essa injeção é muito aplicada em, por exemplo, paciente que toma insulina, a insulina o paciente vai revezando. Então, aplica na barriga, aplica nas costas, aplica no antebraço, né? E aí vai criando nódulos, que é normal isso acontecer por causa do acúmulo do medicamento, que é muito medicamento para aquele local. Então, vai revezando, né? A gente fala que o paciente vai revezando aí esse tipo. Então, nunca aplicar, por exemplo, em cima de outro nódulo, né? Tentar buscar um local aí que não tem esse nódulo para aplicação. E aí a gente aplica insulina, heparina e vacinas nessa via subcutânea. Porque ela é uma via, pessoal, de administração com pouco medicamento. Então, eu posso administrar no máximo 1 ml de medicamento na via subcutânea, tá? Então, é bem pouco medicamento. Posso administrar 3 ml, 5 ml? Não, tá? No máximo aí 1 ml para estar administrando. Esses são os locais que eu posso aplicar essa injeção. Então, posso aplicar no braço, no antebraço, na barriga, no bumbum, na coxa e na antecoxa, tá? Então, esses são os tipos de locais que eu posso ficar revezando. Então, o paciente aí que toma insulina, né? Ficar revezando esses locais para evitar nódulos. Quais são as complicações da via subcutânea, né? Então, pode ocorrer infecções, né, nos abscessos devido à contaminação do material, embolias devido a lesões do vaso sanguíneo, lesão de nervo, é improvável, mas pode acontecer, úlceras ou necrose de tecido e o fenômeno de Arthur, que são as formações de nódulos que eu estava falando para vocês, provocados por injeções repetidas em um mesmo local, podendo ocorrer necrose no ponto da inoculação. E formação de tecido vebricito, que devido à injeção de volume excessivo ou à introdução de líquido em velocidade muito rápida, ou por injeção repetidas no mesmo local, também o tecido fica aí com fibras, né? Fica um tecido enrijecido, né? Então, esse fenômeno de Arthur, que são esses nódulos, acontece na via subcutânea. Essa infecção que a gente está falando é o seguinte: no SUS eles entregam a heparina, né? Então, a heparina vem num vidrinho, numa ampola, e aí ela é retirada, né? Com uma seringuinha.
E aí, por exemplo, não utiliza todo esse volume, né? Aí, o que eles fazem, né? Eles pegam esse volume aí que tá nessa ampola e guardam na geladeira para você reutilizar, porque o SUS manda uma quantidade só. E isso é errado, né? Não deveria. Porém, eu entendo porque o SUS não dá. Porque ali pode ter uma contaminação, né, por bactéria ou outro aí micro-organismo. Já também na hora da aplicação, o que acontece? O SUS dá uma quantidade só de seringas e agulha, não dá uma quantidade elevada. E aí o paciente não compra porque às vezes não tem condição. Porque, por exemplo, 10 seringa é valor de R$40, né? E o paciente não tem condição, né, de comprar essas agulhas. Então, utiliza sempre aí a mesma agulha. Então, essa reutilização é errada também. Porém, igual eu tô falando para vocês, eu entendo, porque é uma questão aí também financeira, né? Não, mas aí pode causar uma contaminação. Via intramuscular. Tá vendo que modificou, né, o jeito que a seringa e a agulha tá? Então, ela é uma forma reta, né, um ângulo de 90 graus. Então, a gente forma aqui um ângulo de 90 graus. Não precisa aí de prega, né? Um ângulo aí que chegue na nossa musculatura. Então, tem que atravessar a nossa epiderme, a nossa derme e a nossa hipoderme e chegar na minha musculatura. Então, uma injeção intramuscular deposita o medicamento profundamente no tecido muscular, que é ricamente irrigado com sangue. Como resultado, o medicamento injetado, né, penetra rapidamente a circulação sistêmica, um ângulo de 90 graus. Fugir dos efeitos lesivos de enzima digestiva, então isso é uma vantagem, né, dessa via intramuscular, porque ela é uma administração parenteral. E pode aplicar de 3 a 5 ml, né, de volume. Então, é um volume alto que eu posso aplicar nessa injeção. Então, posso aplicar aí até 5 ml, né, de medicamento nessa via de administração. Os locais. Posso aplicar no deltoide, tá, que é no braço, no bumbum, tá, que é o músculo aí dorso glúteo, no ventroglúteo, que é nessa parte lateral, e no músculo da face anterolateral da perna, da coxa, tá? Então, onde aplica muito em bebê, né? Nessa parte aqui da coxa. Como que eu faço para aplicar no bumbum? Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas nádegas, né? Tá vendo? Em uma das nádegas, né, eu vou traçar imaginariamente esse maisinho, né? E aí eu vou realizar a aplicação na parte aqui nesse lóbulo superior. Então, nesse lóbulo superior é onde eu faço aí a aplicação, né, desse intramuscular, certo? Bruna, posso fazer aqui nesse centro? Não, sempre na parte superior. Tá vendo desse lado que dá pra ver aqui que passa um nervo? Esse é um nervo ciático. Então, se eu fizer errado, por exemplo, perto desse nervo, né, que ele também passa nesse outro lado, eu posso pegar, no caso aí, né, um nervo e deixar um paciente paraplégico, tá? Então, ou necrosar esse nervo. Então, é importante sempre eu traçar em uma das nádegas, né, esse maisinho e fazer na parte superior aí do maisinho, certo? E pode acontecer complicações. Então, por exemplo, aqui pegou um nervo, né, do braço. Então, se pegar um nervo no braço, ele já incha naquele momento, tá? Então, dor aguda durante e após a aplicação, lesão no local, tá? Ausência de sensibilidade, necrose, né, desse local, contratura, depressão do músculo, tá? Hiper ou hipopigmentação do local, né? Quando escolhe aí uma agulha errada, contratura do tríceps e lesão de nervo. A via intradérmica, né? Então, a via intradérmica aí, ela é colocada num ângulo aí de 25 graus. Então, lembra que a gente falou que um era 45, o outro 90 e esse 25, tá? Então, ela é 25 graus via intradérmica. E aí, o volume dela é bem baixo, ó, de 0,1 ml no máximo a 0,5 ml no máximo, né? E ela é muito utilizada, por exemplo, né, para fazer aí, no caso, ABCG, tá?
em crianças, também utilizado para alguns testes de alergias, né? Que ela é bem deitada mesmo, né? Que ela é aplicada aí na derme do meu paciente, entre a epiderme e a derme do meu paciente. Vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? Para a gente estar finalizando, né, a nossa aula. Aí, lembrando que eu vou gravar um vídeo, tá? Na prática, também quero postar para vocês esse vídeo da prática, que eu acho bem legal para vocês entenderem melhor. E a gente, assim que voltar, né, a pandemia, a gente vai marcar uma, uma aula prática também para vocês estarem fazendo, né, na prática. Tem a caixinha com 12 comprimidos e a caixinha com 6. Sai R$ 20 com 30 e R$ 10 com 12 comprimidos. É mais fácil mesmo. É mais fácil mesmo. É que ele mudou a cor da caixinha. Eu mudou a cor da caixinha. Tá vendo mais branco? Era branco. Ele mudou a cor da caixinha. Mas, R$ 2 cada um. Então, mas tudo.